Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Loriberto, sou um homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque mais ou menos grisalho. Estou vestindo a camiseta do podcast na cor preta e também uma calça jeans. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar cada um dos nossos episódios para que eles alcancem mais e mais pessoas. Também nos siga no Instagram, no Facebook, no Spotify em áudio e vídeo e também no TikTok, lá os nossos cortes. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Acesse a Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para a sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Lá você pode receber por Pix, boleto, cartão e depósito de forma totalmente automatizada e nesse processo você economiza em torno de 80% do seu tempo. Hoje nós temos um episódio para lá de especial. Hoje nós estamos gravando no dia 6 de dezembro, Dia de Doar, celebrando aqui na cidade de Blumenau. Mas o que é o Dia de Doar? É uma grande campanha para promover a cultura da doação no Brasil e no mundo. É um movimento, uma mobilização nacional que promove um país mais generoso e solidário, sem ter vinculação a uma organização ou alguma marca. Isso significa que qualquer pessoa, qualquer empresa pode fazer uso do Dia de Doar. Isso é muito legal. Tanto o poder público, aqui em Blumenau, por exemplo, o Dia de Doar ele faz parte do calendário oficial do município. No Brasil, o Dia de Doar ele é celebrado desde o ano 2013 e aqui em Blumenau desde o ano 2019, quando começaram as ações aqui na cidade. Hoje, nesse dia 6 de dezembro, a gente está com a nossa sala, depois a gente dá uma passeadinha por ela aqui. Nós estamos no Shopping Parque Europeu e estamos aí divulgando algumas organizações aqui da nossa cidade para que você também possa fazer a sua doação e a sua ajuda para essas organizações. Mas, Dia de Doar, a gente quer falar sobre doação. E eu tenho aqui hoje comigo o prazer, o privilégio de receber a Vânia Bittencourt da Silva, ela que é a coordenadora do EMOSC aqui na cidade de Blumenau, e também o Julius Butenberger. É isso? Isso, é Gutenberg. Ele que teve a sua vida, digamos assim, uma virada de chave na vida dele, depois que ele recebeu um transplante, e a gente quer conhecer essa história também. Vânia, muito bem-vinda. Olá, obrigada. Eu agradeço a oportunidade, de estar falando de um tema tão importante que é a doação de sangue, tão necessária. A doação de sangue, ela é um ato, de amor. Não existe um substituto para o sangue. Então, esse ato de doar, realmente, o doador ele não sabe para quem vai esse sangue e muitas vezes, a maioria das vezes salva muitas vidas, Que legal. E, bom, nessa continuidade, assim, como é que surgiu? Ou alguém teve a ideia um dia de criar o EMOSC, Sim. Como é que surgiu essa proposta?
esse trabalho? É um serviço público, né? É um serviço público, né? Hoje o banco de sangue ele é do governo do estado. Então, em Blumenau, contando um pouquinho da história, a gente já tinha um banco de sangue, o CHB, que era um antigo banco de sangue. Em 2010, passou-se então para o EMOSC de Blumenau, né? Do estado. Desde 2010 a gente atende essa população de Blumenau e também região, vai até todo o Médio Vale, Alto Vale, né? E também o litoral. E o EMOSC está ali na rua Teodoro Holtrup, né? Somos nós. Hoje fornecemos em torno de 99% do sangue de toda Santa Catarina, né? Nossa. Em hemorrede. Então, nós temos o EMOSC de Blumenau e outros 6, que a gente chama de regional, e também o nosso Hemocentro Coordenador, que fica em Florianópolis. Então, é uma hemorrede pensada estrategicamente para conseguir atender toda a população catarinense. E, às vezes, também realizamos algumas ações, como fornecemos sangue esse ano para o Rio Grande do Sul. Às vezes, tem algum paciente de sangue mais raro, precisando, já foi bolsa para o Ceará. Então, assim, é realmente uma ação, né, para a sociedade. Legal. Não é restrito, né? Não, Única e exclusivamente. Não é restrito. É para quem precisa, né? Para quem precisa. E falar em rede, né? Vocês atuam, então, sai sangue aqui, coletado em Blumenau para atender outras regiões se tiver necessidade. Isso, como é uma hemorrede tanto de Blumenau para outras regiões e também se a gente tiver a necessidade, às vezes tem algum paciente que precisa de um sangue mais raro, às vezes essa bolsa pode vir de Chapecó ou de Joinville e a gente também acaba enviando quando necessário, quando o paciente precisa. Então é uma hemorrede, justamente pensando na questão de não deixar faltar o sangue, né? Então se eu não conseguir esse atendimento em Blumenau, seja por uma questão de, às vezes, onde a gente não pode controlar, por exemplo, quando a gente teve a dengue muito alta, né, aqui em Blumenau. Então, a gente também reduz o número de doadores. As nossas doações reduziram muito. Outros hemocentros acabaram nos dando esse apoio, né, através do remanejamento de bolsas de sangue, né? Legal. Július. Boa noite. Vamos lá conhecer um pouquinho quem é o Július. Sim, boa noite, professor. Boa noite, Vânia. É um prazer estar aqui hoje, né? Quero agradecer o convite. E sou um homem branco, sou loiro e estou usando uma camisa listrada hoje à noite. Que legal. Conta um pouquinho da tua história aí. Quem era o Július antes? Depois nós vamos entrar um pouquinho mais no detalhe aí da coisa, né? Mas conta um pouquinho do teu histórico de vida aí para a gente conhecer. Assim, eu sou do tempo que nós começamos a implantação do telefone celular aqui na região, já faz mais de 22 anos, e desde a implantação, onde eu participei, eu estou nessa batalha, né? E o que interrompeu um pouco a minha carreira, vamos dizer assim, dentro das telecomunicações, exatamente foi a doença renal. Né? Foi um período bem complicado, bem difícil. É muito difícil quando você descobre, né? A primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi ligar para minha mãe, né? E a minha esposa estava trabalhando, não foi possível, e exatamente para compartilhar essa informação de que viriam tempos difíceis pela frente, né? Foi isso que aconteceu e o médico que fez os primeiros exames, constatando a creatinina alta, me encaminhou para o pessoal da Renal Vida, muito bem recebido lá, né? Com certeza sempre. E a partir daí nós começamos o tratamento, primeiramente tentando fazer uma dieta alimentar, pouca proteína, segurando a creatinina baixa, que na verdade é isso que vai te levar para a hemodiálise, né? Mas não teve jeito. Chega o dia que você está com a creatinina lá em cima e chega o dia de você entrar para a hemodiálise, né? Quero agradecer muito o pessoal da Renal Vida que me aconselhou. Antes disso, já me aconselharam a tomar os procedimentos necessários, né, para entrar na hemodiálise mais tranquilo. E foi o que eu fiz. Eu sigo as regras que eles impõem, né? E para me dar muito bem nesse estágio, né?
Legal. É. Vamos voltar daqui a pouco mais uma vez. Sim. Tu falasses muito de sangues raros. Então vamos falar um pouquinho dessas tipagens todas que tem aí, né? Quem doa para quem só recebe de quem, porque tem todo um esquema ali, né? Tem sim. Não é simplesmente, o meu sangue lá, o meu é A positivo, então sim, o meu vai ser distribuído para qualquer outra tipagem, né? Sim. Como é que funciona essa situação? Aliás, não só isso, mas assim, como é que são feitos os exames, né? Porque Sim. não é chegar lá, claro, vocês têm o cadastro do doador, mas é feito todo um processo, né? Sim, é feito para validar, né? Todo um processo, né? A gente tem a legislação, né? Que tem algumas situações que são realmente bem específicas, pensando na segurança do nosso paciente, tanto quanto no nosso doador. Então, quando a gente fala assim, a tipagem sanguínea A, é O, é B, é AB. A gente está falando ali de 4 tipos sanguíneos, mas na verdade, né, a gente tem no sistema sanguíneo mais de 350 tipos sanguíneos. Então, assim... Também não sabia disso. Então... Informações aí... Novo aprendizado. Então, a tipagem, sim, a ABO, que a gente chama, né? Tu chegasse a receber transfusão alguma vez no período que tu fazia o tratamento na renal? Eu acredito que não, que eu me lembre, não. Não precisou? Não precisei. Geralmente, os pacientes da renal, eles transfundem bastante, né? Acaba tendo um caso de anemia ali, um quadro de anemia e transfunde bastante. Então, quando a gente fala assim, o paciente é A, ele vai receber só a tipagem, né? Mas o próximo possível. Se ele é O, ele vai receber O. Só que muitas vezes, quando esse paciente ele recebe muitas vezes, que é de frequência, tem pacientes que 20, 30 bolsas. Eles podem ter alguma condição clínica ali que o próprio organismo, para se defender, ele vai criar situações que a gente chama de anticorpos. E quando cria isso, a gente precisa de bolsas específicas. Então, para elencar um pouquinho, eu tenho vários grupos sanguíneos. Vou dar um exemplo. Um deles é o Diego A. Nunca ninguém ouviu falar de um Diego A, mas a gente tem uma bolsa específica para esse grupo sanguíneo. E são principalmente para aqueles pacientes que têm muitas transfusões, que a gente chama politransfundidos. Ou pacientes falciformes, que são aqueles pacientes que vão receber a vida inteira. Então, a gente tem que ter um cuidado maior com esses pacientes. Então, assim, a gente preconiza ali a tipagem sanguínea ABO e o RH, se é positivo ou negativo, mas tem esses sangue raros que a gente fala. E assim como a gente tem doadores raros, né? A gente faz uns exames, né, para ver qual que é a fenotipagem, é o nome desse exame, né? E aí, se é um doador raro, a gente deixa ele, inclusive, lá em stand-by e sempre fala, quando a gente precisar, nós vamos te chamar, porque a tua bolsa é destinada já para um paciente que precisa dessa bolsa especíca. Então é muito amplo. Eu vou fazer uma brincadeira. É sangue bom, então. É sangue bom esse ali. É sangue bom. Aí entra a importância da doação, né? De um sangue raro. Sim. E salva a vida, né? Às vezes a gente tem um doador para um tipo de específico para aquele paciente. Sangue. Então eu preciso, em todos os doadores que eu tenho que às vezes, ou até mais, achar 3.000 doadores para ter uma bolsa que seja compatível. Então, quanto mais doadores a gente tiver, mais selecionados, melhor, né? Ô, Vânia, antes o Júlio falou a questão de seguir à risca. Ele segue à risca as orientações que ele tem lá da renal, né? Aproveitar essa tua fala agora desses doadores especiais aí, né? Vocês dão uma blindada nessa pessoa, dão muitas orientações para ela também ter cuidados no seu dia a dia. Isso aqui é bom, isso aqui não é bom, em termos de consumo de alimentos e coisas assim, ou deixam ele mais soltinho? Geralmente não. Os cuidados são pós-doação mesmo, né? Sim. Esse doador, ele sabe que ele tem que se hidratar bastante depois de fazer a doação, né? Então, não fazer prática de atividade física, né? Por 12 horas. Então, tem algumas orientações pós-doação, né? Que não dá para perder um cara desse, né? Não dá para perder um cidadão desse, né? Sim. Se ele é tão especial, né? Poxa. Mas os outros também, né? Quando a gente fala assim de doador especial, esses são os mais raros, e assim como são raros, a gente também
tem um pouco chamado deles, né? É mais difícil. Agora o doador, o A positivo, o O positivo, que está aí diariamente, é esse que a gente realmente busca intensamente, né? Porque todos são especiais, não é são. porque um é denominado, né? Eu acho que vamos deixar isso bem claro aqui. É mais no sentido de que da raridade daquela tipagem, né? É que ele também tem essa característica, mas todos eles têm a sua função, né? São importantes. E qual é o mais comum, assim, a tipagem mais comum? É o O positivo. O O positivo, olha e só. Na população de Santa Catarina, a gente se orgulha que 2,2% da população doa. É uma das que mais doam no Brasil. Olha e só. é só 2,2%. Então, a gente sempre fala que os nossos doadores, sim, eles são especiais, porque não é qualquer pessoa que chega lá no Hemosc, que dá o braço, né? Querendo ou não, tem uma picadinha. Então, não é qualquer pessoa que vai pensar no próximo do e vai tempo, chegar lá. Porque é o sangue dela, é o nosso sangue, ele é precioso. Então, esse sangue, tu tá tirando isso para oferecer para alguém e tu não tá ganhando nada em troca. Sim. Né? Sim. Tu vai espontâneo, é o teu tempo, é a questão de cuidar bem da saúde, que tem que ter um cuidado, né? Antes de ir lá e tudo. Eu não posso ter bebido bebida alcoólica, é um exemplo, ou ter ingerido alguma alimentação muito rica em gordura. Então é um doador que se dispõe mesmo por amor ao próximo. E ainda tem a questão de sair do serviço, né? Ele ainda precisa de uma licença para sair, para ter o tempo de doação. É muito importante. Que legal. Importante. Agora vamos voltar para o teu aspecto. A gente falou agora da questão da doação do sangue. Teu caso é bem específico. Bem específico, de órgão. Então, Sim. assim, tem toda uma situação que envolve. Antes, nos bastidores aqui, você comentou que ficou pouco tempo, na verdade, na questão da diálise. Da diálise, sim. Conta um pouquinho como é que foi esse período de... Falasse antes da questão, fui diagnosticado. Sim, aí depois disso, por orientação da Renal Vida, eu já me preparei, né? Já me preparei com tudo que precisava para iniciar a diálise, né? E vamos lá. E graças a Deus eu passei pouco tempo na diálise, acredito que foram 4 ou 5 meses, né? Quando você começa a diálise, você já faz parte, já pode se inscrever no cadastro de doação, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Eu tive a dádiva de receber essa doação desse rim em tempo curto, né? Foi um tempo muito curto. Então, e aí também tem uma questão que envolve uma série de exames de compatibilidade também. Porque Exato. Não dá, assim como no sangue tem essa questão, né? Não dá para o meu sangue, né, emprestar ou doar para o Jonatas, porque o Jonatas é B negativo, vai lá, nem sei, mas estou pegando aqui. Tu é normal. E agora eu vou te surpreender. Tudo certo. O Hemosc realiza esses exames hoje para SC Transplantes. Então, o quanto é uma organização importante, né? Quanto a gente está aí na sociedade realmente para contribuir, para ajudar. É uma instituição pública, né? Então, diretamente também relacionada aos transplantes. Olha que legal. Então, um pouquinho do que está hoje dentro do Július passou lá por vocês também, né? Olha que bom legal. Saber. Que legal. Bom saber. Mas tem essa questão da compatibilidade, né? Que nem todo órgão vai... Quer dizer, a partir do exame que é feito, é visto na lista e identificado aquele paciente que pode receber o órgão. O mais importante nessa questão é ter o órgão também, né? A captação do órgão é muito importante. Né? E a própria família, né? Eu imagino... Deve ser muito difícil, né? Tu tomar essa decisão, enquanto é uma decisão assim altruísta, né? Tu olhar e tu dizer, não, eu vou realmente querer que o meu rim funcione em outra pessoa. Eu quero dar um pouquinho da continuidade para a vida, né? Para um outro ser humano. Então, o quanto isso é um gesto nobre, né? Deve ser muito difícil para a família tomar essa decisão, Mas eu fiz uma colinha exatamente para incentivar essa família, para incentivar o pessoal a liberar a doação de órgãos, que diz assim, quando você doa seus órgãos, uma parte de você continua vivo.
Coisa incrível isso, é coisa incrível. Tem até um vídeo da Santa Casa de São Paulo, é um vídeo antigo já, talvez vocês conheçam, onde o cachorrinho fica no portão, e de repente ele começa a latir para uma pessoa que passa, né? E a pessoa se vira e não entende bem o que está acontecendo ali. Mas na verdade é o ex-dono do cachorro que faleceu e provavelmente teve o transplante de algum órgão naquela pessoa e identificou, né? Então ela continua viva, né? Assim como esse órgão que está comigo continua vivo, andando por aí, né? Eu achei isso muito importante para passar para as famílias de que você não perde, né, teu ente por completo. Muito incrível, muito bom. Que bacana. E então no intervalo, 4 meses foi o período da diálise. 4 a 5 meses foi o período da diálise. Até chegar na diálise, ou do diagnóstico até o transplante. Quanto tempo transcorreu aí nesse entremeio? Sim, foi o período da diálise, né? E eu me lembro muito bem que num sábado à noite, estava em casa, era umas 9h30 da noite, o GR da Renal Vida me ligou, dizendo: Júlio, o transplante vai ser amanhã, domingo, às 6h30 da manhã. Foi uma coisa incrível, né? Foi uma coisa incrível. A família estava em casa, meu filho estava em casa também. Você começa a disparar o telefone, né? Liga para a família toda para dar essa ótima notícia, né? E daí das 10 eu me internei, era 1h30 da manhã. Aí das 10 à meia-noite você começa, você nem sabe exatamente o que fazer, né? Mas você começa a organizar as coisas para a família também, deixar tudo certo, sabe que você vai ficar um período no hospital. E daí foi isso, me internei a 1h30 da manhã. Quando chegou às 6, antes das 6h30, eles me levaram para a sala de cirurgia. Eu me lembro bem que fiquei no corredor, fiquei mais de meia hora esperando no corredor chegar o órgão. Quando eu vi o rapaz com o cooler entrando pela porta, eu falei: não, chegou aí. E eu acho que estava mais tranquilo naquele dia do que estou aqui hoje. Então foi bem tranquilo, né? Foi bem tranquilo. Graças a Deus, o transplante e a recuperação também, né? Que legal. Que bom, que aí nós temos um belíssimo depoimento, né? De quem recebeu a doação, a decisão de doação de alguém, né? E isso, a gente que trabalha com as instituições, né? O doar é uma decisão, né? Porque eu posso dizer não, né? Para quê? Sim, para exatamente. o outro, né? Às vezes eu não vou ter um benefício próprio, então por quê, né? E realmente um gesto lindo, né? Um gesto de amor, né? E aqui, lógico, a gente está falando da questão do sangue, está falando da questão de órgãos, né? Mas qualquer outra doação, né? Seja financeira, seja de tempo, de voluntariado, tudo é decisão. Eu acho que essa é uma importância da doação também, é que você depois da doação, depois que você sai desse período de recuperação, você volta a ter uma vida normal, né? Porque antes disso você não tem uma vida normal, né? Você fica restringido à tua doença, você fica restringido à diálise, né? No dia da diálise, quando você volta para casa meio-dia, é bem difícil você ter outra atividade. É no outro dia que você vai voltar a ter forças para fazer alguma coisa. No próximo dia já é outra diálise novamente. Então fica bem difícil, bem difícil esse período da hemodiálise aí, sabe? Das instituições que estão aqui participando do Dia de Doar, né? Eu quero dar destaque pelo menos para duas, que é a Ablucan e a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que lidam diretamente com pessoas que têm né, estão em tratamento oncológico, né? E da dificuldade muitas vezes dessas, especialmente mulheres, né? Com relação a isso. Claro, tem a rede estadual Saúde do Homem, que também tem feito um trabalho maravilhoso de orientação, puxando a orelha do homem para se cuidar, né? Prevenção, mas é isso muitas vezes. Quando vai para um momento do tratamento, né?
é duro, assim, tu não tens uma vida... Naquele dia ele não é normal, né? Porque tem todos os efeitos não é normal, colaterais e não. tal, né? Que acaba pegando ali, né? E não é uma escolha, né? Quem recebe esse diagnóstico, né, recebe agora né, tratar, buscar ajuda, buscar apoio, né? Sim. E aí onde eu acho que é a parte onde tu sente mais, né? E agora eu vou ter um apoio. Que bom que tem, né, instituições que são para isso, né, até para um acolhimento, né? Sim, a Renal Vida nesse ponto é excelente, né? O apoio deles é fantástico e depois do transplante realmente a tua vida volta ao normal, você consegue fazer as coisas que fazia antes, né? Então é muito bom essa parte, muito bom. A gente falou antes nos bastidores aí da virada de chave. Exatamente, né? Exatamente. Porque também muda a tua perspectiva com relação a outros que você vê em situação semelhante, né? E isso também acaba você, de certa forma, sendo um exemplo, né, de que existe uma nova perspectiva depois de um transplante, né? Assim como quem recebe às vezes o diagnóstico de outra doença que normalmente ela nos derruba, né? Sim, exato. Mas tem uma perspectiva. Tem uma perspectiva, sim, exatamente. Não se deixe abater por conta daquilo, mas siga, né? Vá em frente. Exatamente. E no meu caso, eu fiz, esses meses atrás, em abril, se não me engano, fiz 10 anos de transplante. 10 anos de transplantado, exatamente. Seguindo sempre as orientações da Renal Vida, né? E estou muito bem, graças a Deus, estou muito bem, graças a Deus e graças à Renal Vida. Que legal, que legal. A Renal é parceira nossa aqui também, no dia de doar, né? Nos trouxe aqui o Júlio também, né? Nos indicou o Júlio para vir conversar com a gente Estou muito satisfeito sobre isso, né? Que bacana. A gente também tem um contato muito próximo com a Renal, com o GR, né? O GR, às vezes a gente sempre se fala, porque é uma instituição que a gente atende, né? Eles têm uma parceria e precisa. A gente também acaba fazendo um procedimento lá, principalmente para os pacientes transplantados, os renais, que é quando o órgão ele rejeita, a gente faz um procedimento que chama de plasmaférese. E essa plasma também serve para salvar esse órgão. Então a gente tem, além das transfusões, a gente também faz esse procedimento que é para contribuir, né, com a sobrevida pra vida do órgão, né, do paciente. Eu acredito que a tecnologia já está avançando nesse ponto, né? Sim. Não precisa mais exatamente daquele tipo sanguíneo para fazer o transplante. Você consegue transformar o órgão, digamos assim, em outro tipo sanguíneo. É muito importante. Ô, Vânia, e antes eu te perguntei aqui, antes da gente começar a gravação, sobre os períodos, né, de doação, né? Fala um pouquinho dessa sazonalidade, né, que existe, né? Vocês percebem isso? E a gente, enquanto sociedade, a gente é chamada muitas vezes, né? Olha, gente, vamos porque tá precisando, né? Tá devagar, né? Tá diminuindo, os estoques estão baixos, né? Qual é mais ou menos esse período assim mais complicado, vamos dizer assim, para o Hemosc? Sim. Ao longo do ano, nós temos meses estratégicos, que a gente chama. Então, assim, no mês de junho, a gente tem campanha do Junho Vermelho, onde a gente comemora, né, o Dia Mundial ali do doador de sangue, mas é justamente porque é junho, então vem julho e agosto, vem frio, vem resfriado, e aí as nossas doações caem. Então, a gente abastece o estoque para esses meses. Aí depois vem o novembro, que foi esse ano, no dia 25 de novembro, foi uma segunda-feira, aí foi o Dia Nacional do Doador de Sangue, que é justamente para abastecer esses estoques para o período das festas. Agora, final de ano, né, Natal, Ano Novo, as doações elas reduzem, né, e a gente tem um estoque abastecido. E aqui em Blumenau, a gente também tem o período de outubro, da Oktoberfest, ela também diminui o nosso número de doadores. Então, assim, a gente sempre busca com a captação de doadores, realmente
ir atrás desse doador. A gente tem muita parceria com grupos, seja grupos de igreja, grupos de escolas, grupos de empresas que são nossos parceiros para manter esse estoque de doadores. E aí também temos os meios de comunicação, né, que não são utilizados, são utilizados em períodos estratégicos. Quando a gente precisa realmente que esse estoque está em alerta, que esse estoque está reduzido, a gente entra com televisão, com rádio, e são todos nossos parceiros também. Que legal. Eu tenho uma sobrinha, das duas que participam em gincana de escola, tem uma que sempre me lembra assim, tio, quando for lá, é da equipe, né, tem a cor da equipe lá. Né? E isso é legal, né? Porque você acaba estimulando já desde pequenos, né, novinhos, que a importância. Quer dizer, na hora ali pode ser uma brincadeira para eles, tal, a gincana e tal, mas a mensagem fica, a né? Mensagem fica. A mensagem fica. A mensagem fica. Nós temos o projeto escola, então nós vamos nas escolas desde das menorzinhos, às vezes até 4º ano, 5º, 6º e 7º, que é justamente para eles chegarem em casa e buscar um doador para a gente, né? Porque a doação fazem, né? A doação é após os 16 anos, né? Então é realmente essa ação de incentivar os pais. E para a gente tem todos os indicadores que demonstram a quantidade de pessoas que vai, e realmente é significativo. Assim como das gincanas, né? Tem a gincana de Blumenau, que agora é um ano inteiro, é válido a doação. Então são ações que nos ajudam realmente, mantém os nossos estoques. Que legal. Bom, tem esses períodos, né? Mas tem também as restrições, né? Para doação. Isso. Tu pode citar assim para nós? Sim. Posso falar um pouquinho da etapa de como que é e depois a gente vai para a restrição? Então, é bem tranquila a doação de sangue. Ela é segura, ela é rápida, né? O processo é de 5 a 10 minutos. Então, inicia com um agendamento no site do EMOSC, né? Após esse agendamento, vai comparecer lá na nossa recepção com documento oficial com foto, faz um cadastro. Aí, depois desse cadastro, a gente vai verificar os sinais vitais, que é verificar a pressão, a temperatura e uma picadinha no dedo para fazer um testezinho, né? Para ver se não tem a anemia ou dar uma futura anemia com essa doação, com essa retirada de sangue desse doador. Passa pela triagem. É na triagem que a gente tem alguns requisitos. Quando você fala restrição, é sempre pensando assim, na segurança do nosso doador, né? E também do nosso paciente, porque eu tenho que pensar que quem está lá no hospital e vai receber esse sangue já está debilitado. Às vezes é um paciente com leucemia, lá no Hospital Santo Antônio. Então, assim, eu preciso que esse sangue chegue seguro lá e não prejudique esse paciente. Por isso que eu tenho algumas situações, né? Então, ali, para o doador, o peso acima de 50 quilos, né? Para o paciente estar bem de saúde, então esse doador ele não pode estar gripado, né? Não pode estar apresentando nenhum tipo de lesão em mucosa, lábio, né? Não pode ter nada que tu diga, não, eu estou com algum problema de saúde que possa me gerar uma infecção. Então, não pode ter feito cirurgia recentemente, porque a gente entende que teve um contato lá no hospital, então pode ainda ter alguma coisa ali que transmita para esse paciente lá no hospital, né? Então, tem algumas restrições assim, né? Tem a tatuagem, acho que também tem um período ali, né? A tatuagem tem um período. Se eu fizer num estúdio onde tenha, né, seja aprovada pela vigilância sanitária, tiver o alvará, tudo certo, é 6 meses. Esse doador, até da tatuagem, ela tem um mito muito grande, porque às vezes o doador acha, eu fiz uma doação e nunca mais vou poder doar. Não, é 6 meses, né, o prazo para poder fazer essa doação. Então depois é vida que segue tranquilo, pode continuar doando normal. Assim como a gente tem a questão de parceiros também. Então, se eu tive um parceiro, mais de um parceiro ocasional, né? Então, também a gente entende que é um risco, pode sim ter alguma doença e passar nesse sangue para esse paciente. Então, é sempre pensando na segurança transfusional. É um gesto nobre? Mas eu tenho que ter essa consciência que eu preciso chegar no EMOSC e falar a verdade. Porque isso também salva vidas. Às vezes eu vou lá com uma intenção de doar, ou com uma intenção de fazer uns exames, e aí eu não penso que lá naquele pacientinho que está esperando é a vida dele. Assim como você, né, teve a questão do órgão que recebeu, muitas vezes é um paciente lá no hospital acidentado, que o que salva ele é o sangue. Não existe um substituto. Muitas vezes, esses pacientes que fazem tratamento longo para leucemia e tudo, o que salva
É realmente o sangue. No caso da leucemia, são as plaquetas que esse doador recebe e é o que mantém a vida dele. Né? Então, passou por essa triagem, deu tudo certo, foi apto, tudo bem. Esse doador vai para a sala de coleta. A sala de coleta, 5 a 10 minutos, vai coletar em torno ali de 400 a 450 ml do sangue, por isso que é rapidinho, né? E aí depois finaliza, ele recebe umas orientações, né? Para cuidar um pouquinho Tem um daquele lanchinho dia. Ganha gostoso. uma bolacha. Tem um lanchinho bem bolacha. gostoso, bem especial. Tem o lanchinho, aliás, é muito bom, viu? É Sim. muito gostoso. A Hemosk continua no mesmo endereço? É ali na Vila Nova, na rua Teodoro Routrup, ali número 40, do lado do posto de gasolina. Tem um estacionamento atrás, que é bem amplo, né? Então é bem tranquilo de chegar, é bem seguro para fazer a doação, não precisa ter medo. Às vezes tem a questão, porque a agulha ela é grossa, mas gente, eu sou doadora já há muito tempo. A gente não sente tanto porque Não, a não agulha sente, ela é não. calibrosa e a veia também, então assim, não tem dor. Até parece que a agulha, aquela calibrosa que você diz, ela dói menos do que Dói menos. Dói menos. Isso, Eu dói lembro menos do que às vezes tu ir no laboratório e tu fica com aquela mais fininha, sabe? É igual da mais. hemodiálise, né? Igual da diálise, ela é bem calibrosa. Sim. Mas parece que não dói tanto quanto uma agulha fininha, né? E aí a equipe também, né? Sempre treinada, então é o dia inteiro fazendo a punção, então já pega uma prática muito grande, justamente para que esse doador saia bem, né? Para que ele retorne. Porque nenhum doador, eu acho que retornaria se fosse um processo muito doloroso, né? Sim, Então, traumático, né? é. Não, aliás, assim, eu sou doador também e é um momento muito especial. Você vai lá, você conversa. Eu tenho uma situação que eu tenho uma cicatriz no braço que foi ocasionada por uma mordida de cachorro. Quando eu era molequinho mesmo, assim, piazão. E aí sempre, né, quem atende lá assim, nossa, o que aconteceu e tal, daí conta a história, daí enquanto vai contando a história, o sangue já está indo e terminou a minha história, terminou a doação também, né? Mas esse contato, esse atendimento humanizado, né? Você tá lidando com pessoas que têm carinho por você, né? E isso faz também toda a diferença, né? Você não vai lá só para Eu sempre digo que nada acontece por acaso, né? E às vezes você ir digamos, na Hemosk para doar sangue, você sai de lá com outro espírito, não é verdade? Porque conversa com uma pessoa, conversa com outra, né? E assim, sempre muita alegria, né? Sim. O pessoal não tá, pelo menos as vezes que eu fui, né? Só vou falar pelas vezes que eu fui, né? Mas estão sempre bem-humoradas, com um sorriso no rosto, né? Preocupadas com a sua situação também, né? Tá tudo bem, né? Eu sou um pouco maiorzinho, então assim, às vezes eu não faço lanche. Quer dizer, vou lá tomo um cafezinho, mas assim, não consumo o lanchinho lá, né? Tomo meu café, já levanto, já vou. Tá tudo bem, né? Não quer sentar, esperar? Não, tá tudo certo, né? Porque tem esse cuidado, né? Esse olhar de que realmente, né? Você, enquanto doador, é alguém especial naquele momento que está ali, né? Realizando a sua doação, né? E pro paciente também, né? Eu acredito que tem tanta gratidão, né, nessa pessoa quando ela recebe, que ela sabe que aquilo ali salvou a vida dela, que a energia que ela manda para esse doador, a gente não tem identificado, não pode, né, pela legislação de saber de quem tu recebeu ou para quem tu doou, mas o próprio pensamento, né, daquela pessoa de agradecimento, né, porque recebeu uma vida nova, né? Então isso também eu acho que para o doador é muito importante e sempre retorna, né? Que legal. Tem um aspecto que eu queria destacar também na questão tanto da doação de sangue como também de órgãos, né? Você precisa ter uma confiança, ou quem recebe tem que ter uma confiança de que está validado. O que eu comentei antes, né, que eu estava esperando no corredor de acesso à sala de cirurgia tão tranquilo, né, exatamente por essa confiança também, né? Eu estava certo de que tudo ia dar certo, né? E que aquela hora era a hora certa e que eu ia sair de lá com uma nova vida, renovado, com uma nova vida aguardando. Sim. Porque se quebra essa confiança,
É todo um trabalho de anos, né? E se esvai, né? Então tem que ter todo esse cuidado, né? Você, enquanto transplantado, né, ter essa certeza, não. E 10 anos, né? Sim, 10 anos. 10 anos agora recém-completados, né? Vânia está quantos anos já no EMOSC? 8 anos no 8 EMOSC. anos no EMOSC, né? Mais Ou seja, alguns de hospital. 8 então... anos, então, já Dos dois uma lados. vida, né, desse cuidado, Sim, de transmitir essa confiança, sim, né? E ela tem que manter. sim. Porque a gente sabe que a notícia ruim, ela, né, vai rápido. Vai rápido. Né? E muitas vezes, para você reconstruir aquilo que foi arranhado, uma imagem arranhada, ela demora. Sim. Né? Você até consegue, mas é um processo lento, muitas vezes. Né? Então, esse cuidado todo que tem, né, seja pelo EMOSC, ou seja lá na Renal, né, especificamente, é de extrema importância. E para falar um pouco sobre essa confiança também, depois do transplante eu voltei à vida normal e o rim está aqui comigo, né? Eu trabalho com obra, trabalho fora, então ele é dos bons, esse é dos bons. Que legal. Muito bom. Muito bem, muito bem. Temos mais alguma coisa do EMOSC que tu achas que é importante a gente falar? Então, do EMOSC que é importante, né? Eu sempre tenho passado em todas as entrevistas, sempre onde eu vou, ao doador, né? Você é candidato à doação, você foi lá no site, fez seu agendamento. Então, no dia, se eu não pude comparecer, né? Nos liga, avisa ou entra na área do doador, porque a gente tem hoje em torno de 20% de doadores que fazem esse agendamento e não comparecem. Nossa vida. Então, esse é um requisito muito importante, porque aquela vaga, né, faz muita falta para nós. A gente está numa região de Blumenau, e Blumenau é região de alta complexidade. Então, a gente tem um fornecimento alto. A gente precisa realmente manter o nosso número de doadores, né? Porque é o que depende, né? A gente trabalha em hemorrede, mas a gente tem essa responsabilidade, né, de ter os nossos estoques adequados para os nossos hospitais. E o fornecimento, ele é alto, o consumo ele é alto. Então é importante, se eu agendei, eu comparecer, né? Eu acho que isso é uma questão, né, de respeito com o próximo. Tem alguém lá que deixou de fazer essa doação porque você estava você faz o naquele horário. Então, naquele assim, horário, é importante, né? Se eu não conseguir informar, não tem problema nenhum, né? Não comparecer, mas informar. É importante, né? de ou informar. ligar, Sim. Ou entrar em contato, né? E informar. Também é um ato de respeito, né? Também. Você dizer, olha, não deu, hoje não consigo, passei mal. Tive dengue. Sim. Eu passei por essa experiência da dengue e derruba. Sim. O que você tinha programado naquele dia, esquece. Sim. Vai tudo, né? Às vezes pode acontecer, né? Se eu tenho um agendamento para 7:30 da manhã, eu acordei com um sintoma de gripe, tudo bem, eu não vou e tá tudo certo. Mas às vezes, se eu tenho tempo, se é final do dia e eu descobri que amanhã eu tenho um compromisso e eu não vou poder ir, é importante realizar esse comunicado, né? Aí fica um recado que eu quero estendê-lo também para a área da saúde pública relacionado a consultas. Volta e meia a gente ouve que o pessoal marca consulta e não vai, né? Poxa, acaba tirando a vaga muitas vezes de alguém, né? E essa questão do agendamento, eu preciso dizer isso também, que eu quis, aí era aquela coisa assim, eu tô com tempo hoje para ir, vou entrar rapidinho lá ver se tem disponibilidade, não tem. Né? Mas aí se alguém fura ou não vai, né, tirou aquele meu momento que eu podia estar lá. Sim. Então precisa ter esse lado, né, consciente também de que é importante avisar, né, comunicar. E a gente trabalha com encaixes. Então, se eu, né, ali no site não tem a disponibilidade, pode estar ligando, entrando em contato. Muitas vezes a gente consegue encaixar nessas faltas, nessas ausências. Porque para sair do site é só se o doador ele realmente comunicar. Então, às vezes eu chego lá, eu senão consigo, a vaga está lá, a vaga está lá, a gente consegue um encaixe, isso acontece muito, né?
A gente, ou até mesmo o doador, às vezes o doador ele trabalha, vou citar um exemplo de Uber, aí tá tranquilo para ele naquele momento, ele para lá na frente e entra, tem vaga? Não, tem. Então a gente acaba fazendo esses encaixes. Também né? consegue encaixar. Mas o agendamento ele veio depois da pandemia e para a gente foi muito positivo porque a gente consegue atender esse doador com uma qualidade melhor. Ele já não espera tanto tempo, então hoje a média é até 55 minutos, mas a gente consegue atender ali entre 45 minutos e esse doador já está ok. Então foi também, positivo para o doador também, sabe? E ter também esse acaba horário. melhorando a percepção de vocês com relação à quantidade, né? Porque Sim, senão a sim. pessoa vai, vou dizer assim, vai no escuro. Aí chega lá, passa horas e não é atendido. Demora. Então, assim, você tem essa facilidade na programação também, né? Sim. Ô Vânia, e de quanto em quanto tempo eu posso doar? Então, mulheres, né? A cada 3 meses e homem a cada 4. A cada 2 meses, desculpa. 2 meses. 2 meses, homem. Então, isso, mulheres é até 3 doações por ano e homem até 4 doações por ano. É mesmo, tem isso? Isso, tem isso. Tem isso porque geralmente os homens mantêm a hemoglobina um pouco mais alta, né? Mulheres um pouco mais baixa, então tem essa questão feminina mesmo, de ciclo menstrual, que baixa Tem um um pouquinho. respeito ali que precisa ter. Isso. Então é por isso. Legal. Bacana. Gente, o papo tá ótimo, viu? O papo tá bom, mas também a gente já pode ir dando assim o encaminhamento final. Eu tô assim muito feliz desse bate-papo porque a gente tá alcançando o propósito. Pelo menos eu, pessoalmente, quando eu convidei, né, pensei assim, poxa, vamos falar sobre doação, né? E aí quem trazer, né? Vamos trazer EMOSC, vamos trazer alguém que passou pela experiência de receber um órgão, né? Porque isso é vida real, é dia a dia, né? Exatamente. E muitas vezes a gente não dá muita bola, né? Assim Depois a gente eu decido, né? Depois eu decido, poxa, sim, agora depois sim. eu converso com minha família sobre o assunto. Né? Não, faça na hora, né? Faça Isso na hora. Você tomou a decisão, né? de ser doador, é bem simples, né? É só comunicar para a família. Se alguém da família souber, já tá valendo já, né? Tá valendo. Tinha uma época até que saía no documento, né? Uma informação. Isso, né? na identidade né? havia. Eu não sei se isso ainda é válido ou... Eu não vi mais, não vi mais. Não tenho percebido Não tenho percebido também, não. Sim. Sabe que o sangue também está no Arcanjo hoje, que é o helicóptero, né? Ali que faz toda a nossa região. Então, também, muitas vezes, politrauma aí da BR, de acidente de trânsito, também usa o sangue, que proporcionou, então, né? A chegada do paciente até o hospital. Então, também foi uma ação esse ano em conjunto, né? Com o governo do estado, ali, SAMU e EMOSC, que também foi uma ação muito bacana desse ano. Então, quando vocês veem, né, o arcanjo voando, se for um acidente mais grave, eles sempre levam uma caixinha com Ele já tem sangue junto, né? Isso, 2 bolsinhas de sangue. Aí já faz no ato, na hora, na cena, se vê que está precisando, está com hemorragia, já transfunde no momento. Como é que funciona esse momento daí? Porque lá eles, no hangar, lá eles não têm isso lá. Eles têm que buscar no EMOSC. Eles têm no hangar. Eles têm no hangar. Eles têm uma geladeira lá que fica armazenada essas bolsinhas e eles têm uma caixa térmica exclusiva, né? Que tem uma durabilidade maior ali da temperatura. E aí todo o acionamento eles levam junto. Olha aí, inclusive, às vezes não é um acionamento que possa usar sangue, mas na sequência, às vezes, eles têm outro que vai utilizar e não dá tempo de retornar para o hangar, então o sangue já está ali junto. Então isso foi também um outro ponto muito positivo desse ano para a nossa sociedade, para a nossa região, que é incrível, assim, ó. Hoje, né, a chance desse paciente chegar vivo no hospital de um politrauma é muito maior. Que legal, que legal. Olha aí, mais uma coisa que eu aprendi. E é o nosso doador, né? Só é possível porque tem um ser humano que passa no EMOSC, né, doa o seu tempo, doa um pouquinho, né, de uma parte de si para com o outro, né, para uma outra pessoa. Legal, que legal.
Gente, eu quero assim agradecer demais, Vânia, Július. Se deixasse, a gente poderia talvez ficar Mais tempo. horas e horas e horas, mas eu também quero respeitar o tempo de vocês, né? Tempo do Jonatas, que também tem compromisso logo mais. Agradecer também, Jonatas, que está aí dando suporte para essa gravação. E eu queria assim deixar a palavra aberta para que vocês deixassem uma mensagem final aí. Se o professor me permite repetir sobre esse vídeo Manda bala. de doação de órgãos que foi feito pela Santa Casa de São Paulo, um vídeo bem antigo, né, que é o vídeo do cachorrinho. Se você colocar no Google, lá na internet, doação de órgãos, cachorrinho, já vai aparecer. Né? É emocionante o vídeo. E eu vou ler minha colinha mais uma vez, que eu achei muito interessante essa frase que diz no vídeo, né? Que quando você doa seus órgãos, uma parte de você continua viva. Eu acho que isso é fantástico e é isso mesmo que acontece, né? Legal. Vânia. Do EMOSC, então, é fazer o bem sem olhar a quem. Então, a gente também tem um vídeo que é muito legal, que é Pedalando pela Vida, né? Que é um grupo de corrida que fez, de Criciúma, e ele conta a história de um menino que usou, né? Precisou de muito hemocomponente, salvou a vida dele, então é bem emocionante. E é fazer o bem, né? Sem olhar a quem. A gente não sabe para quem que vai aquele sangue doado, a gente não tem uma ideia de como que aquela pessoa ficou, se ficou bem ou não ficou, mas assim, pode ter certeza que ficou. E como salva a vida. A gente que está no dia a dia, a gente vê. Nos transplantes mesmo, às vezes a gente tem o Santa Isabel e é um transplante hepático, 20, 30 bolsas. E é o que deixa o paciente bem, é o que salva a vida dele, além do órgão. Então, acho que são duas situações muito importantes, né? O órgão e também o sangue que o nosso doador doa, né? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Por aceitarem esse bate-papo, né? Diferente hoje, que a gente não está na nossa tradicional mesa do podcast, mas estamos também num ambiente especial, falando num dia especial, né? De coisas especiais também. Obrigado. Prazer. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite, não deixe de curtir, compartilhar e também comente o que você achou, deixe as suas experiências, aquilo que lhe chamou a atenção, deixa registrado aqui, que a gente compartilha depois também com o EMOSC, com o Július, né? E seja você também um doador e a gente se vê no próximo episódio.